E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos aqui em mais uma aula de estatística. Na aula anterior, nós conversamos sobre o Excel. Então, eu dei uma introdução sobre o assunto de Excel, expliquei como que é a ideia de uma planilha, como que abre o Excel, como que se organizam dados, como que nós representamos os dados por meio de tabelas e gráficos. Então, trabalhamos isso na aula anterior. E hoje vamos dar continuidade, aprofundar um pouco na parte de estatística, da aplicação de estatística. Por isso são as funções, as ferramentas estatísticas no Excel. Então nós vimos anteriormente que o Excel ele é uma ferramenta importante. Você tem uma reunião, você vai apresentar os seus dados, você pode organizá-los em tabelas e gráficos utilizando Excel, mostrar um comportamento, mostrar como que uma grandeza varia, quais são as tendências, e você pode tomar essas decisões com base nisso, com base na análise dos seus dados. Mas também muitas vezes você vai precisar fazer contas, entender, aprofundar essa análise. Não vai ser apenas visual, organizacional. Você vai ter que mostrar, vai ter que provar, vai ter que fazer contas. O Excel é essa ferramenta bem importante que nos ajuda na tomada de decisões. Então nós vimos várias contas, a média, mediana, moda, desvio padrão, variância, covariância, coeficiente de correlação. Então, por exemplo, a variância. Como é que calcula a variância? Tem a equação da variância, vamos supor que nós estamos com uma amostra. Então, a variância é o somatório de cada termo menos a média, eleva ao quadrado, cada um desses termos, soma todos e divide por n menos 1. Então, se você tem 10 termos, como a gente já fez alguns exemplos, se você tem, por exemplo, 10 termos, eles são trabalhosos. Não é difícil calcular variância e desvio padrão. Desvio padrão é a raiz da variância. Eles não são difíceis. Tem a equação da covariância e correlação. Eles são o quê? Trabalhosos. Dá muito trabalho de fazer de uma forma manual. Imagine se você erra também uma continha, aí você compromete todos os teus resultados. O Excel é uma ferramenta tão poderosa que todos esses trabalhos que às vezes eles são maçantes de fazer de uma forma manual, você consegue fazer de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais rápida, utilizando o Excel. Então, o Excel é essa ferramenta que, de uma forma geral, ela é acessível, as empresas têm, muitas pessoas têm em casa, então vocês conseguem utilizar, tem como utilizar no celular, no tablet, então ela é de uma forma geral acessível às pessoas. Tá? Então você consegue utilizar essa ferramenta e fazer aqueles procedimentos, aqueles cálculos trabalhosos, como a variância, o desvio padrão, a covariância e a correlação, de uma forma rápida e de uma forma simplificada. Então, aprofundando aqui um pouquinho mais sobre essas funções matemáticas, essas funções estatísticas que o Excel tem. Ele tem várias funções que vão nos ajudar a trabalhar. Então, nós vimos na aula anterior a interface desse software do Excel. Se você ainda tem dúvida, está achando muito difícil, não esqueça, reveja a aula anterior. Pega aqui as aulas do nosso canal e procure ali que eu dei anteriormente uma introdução ao Excel. Eu expliquei até que era uma célula, como funcionava. Então aqui é o aspecto do Excel quando nós abrimos. Então aqui nós estamos aonde? Na página inicial. Nessa página inicial tem os tipos de letra, a justificação, posso mesclar, centralizar, colocar em porcentagem, aumentar, diminuir o número de casas depois da vírgula. Então tem um monte de questão que eu posso trabalhar. A gente viu na aula anterior, eu quero colocar um gráfico. O que eu faço? Vou ali em inserir e acho o tipo de gráfico. Hoje nós vamos trabalhar com funções matemáticas, funções estatísticas. Então, para eu ir nessa opção, eu tenho que clicar ali em fórmulas. Então, apareceu ali em vermelho para vocês, fórmulas. Aperto ali, seleciono fórmulas, dou um clique, na verdade. Quando eu clicar, ele vai mudar essa interface aqui. Ele vai deixar de aparecer as opções e virão novas opções. Aparecerá essa interface. Então, o que nós temos aqui? Inserir uma função, autossoma, as funções que eu usei recentemente, usadas recentemente, funções da parte financeira, funções matemáticas que são importantes para vocês e mais funções. Dentro desse item mais funções, nós temos a parte de estatísticas, funções que são bem importantes para nós trabalharmos. Então, eu estou aqui no PowerPoint, eu vou mudar, eu vou clicar aqui no Excel. Então, por exemplo, eu estou no Excel, aqui eu tenho a página inicial, como eu mostrei para vocês. Aperto em fórmulas, vai aparecer aqui. Seria uma função, aparece algumas funções matemáticas, alguma descrição que você pode fazer. Aperta ali no financeiro para você ter curiosidade, né? Se tiver curiosidade e quiser olhar, tem várias questões que você pode trabalhar. Aqui está escrito lucro, juros, e ele usualmente dá uma explicação bem breve sobre algumas funções. A parte de matemática, olha aqui que nós temos um monte de coisas, funções inversas, o arco seno, o arco tangente, conseguimos trabalhar com arredondamento,
a parte do cosseno, a cossecante, que mais que nós temos aqui? Vamos ver, ó. A parte de raiz. Eu quero tirar uma raiz quadrada. Clico ali e tiro a raiz. Tá? Então você consegue, π, você consegue colocar o valor do π, fazer soma, eu vou somar dois termos, tem uma função de soma, eu vou somar 100 termos, 10 termos, utiliza a função de soma, você não precisa fazer isso de uma forma manual, fazer um por um, você tem essas funções, função aqui, tangente, então tem muita coisa, muita função que você pode utilizar aqui que vai auxiliar no teu aprendizado. Aqui em mais funções, quando eu seleciono mais funções, vão aparecer essas opções aqui. A primeira delas é a estatística. Então, na estatística, tem aqui a covariação, que a gente estudou, desvio padrão. Que mais que nós temos aqui? A correlação, que nós vimos. Então, tem algumas distribuições que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Temos aqui média, vários tipos de média, média geométrica. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Alguns testes, a variância, o VAR. Então, muito você pode trabalhar aqui. Na função engenharia, tem várias funções que podem ser utilizadas. Funções cubo, informações de compatibilidade. Tem uma gama muito grande de ferramentas que você pode utilizar durante os teus cálculos. Então, vamos trabalhar um pouquinho com algumas funções básicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um A, eu disse que esse A é igual a 3 e o B igual a 5. Então, você tem que diferenciar na tua célula se é um texto ou se você vai trabalhar com números, vai fazer uma conta. Por exemplo, eu vou fazer um texto. Hoje é dia tal. Então, eu escrevi hoje é o dia. É um texto. Pronto, está ali o texto. Mas agora, se eu vou fazer uma conta, se eu vou trabalhar com números, eu tenho que especificar, eu tenho que colocar um igual. Quando eu coloco um igual, eu estou dizendo para o Excel que estou fazendo uma conta, que eu estou trabalhando com número, uma variação. Então, por exemplo, eu tenho ali 3 e 5. Eu vou fazer 3 mais 5. Quando eu coloco um igual, ele entende que é uma função matemática. 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8. Então, ele está somando. Se fosse 3 menos 5, então igual, que é uma função matemática, 3 menos 5, dali, menos 2. Eu posso chamar aquelas funções, ou eu posso selecionar aqui uma função e trabalhar com aquilo que eu quero, ou eu posso simplesmente escrever. Então, eu vi aqui que na matemática, ele tem uma função de raiz. Aí eu quero tirar a raiz de 8 ali, Então, o 8 está aqui, na célula C8. Então, na célula C8, o que acontece ali? Na célula C8, nós temos o número 8. Eu quero tirar a raiz. Então, eu vou pôr aqui. Vou escrever, que eu quero especificar, que é a raiz. Eu quero entender depois que é a raiz, aquilo que eu estou fazendo. Vou até pôr um igual, porque ele entende isso aqui como um texto. A raiz igual. Agora, quanto que é a raiz? Eu quero um valor. Quero trabalhar com essa grandeza matemática. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que eu estou trabalhando com números. Vou colocar um igual. Igual o quê? Eu quero tirar a raiz. Então, eu vou ali na função, matemática, e vou ali na opção de raiz. Ou eu coloco, você só põe o teu número aqui, ele vai identificar. Tá? Ou você põe a célula que você quer, essa aqui, a C8. Então ele vai aparecer ali e vai me dar, a raiz de 8 já até aparece aqui, retorna a raiz quadrada de um número igual a 2,82. Tá ok. Tirou a raiz de 8. Ou você poderia ter simplesmente feito assim, igual, escreve, Quando você escreve raiz, já aparece aqui, raiz, seleciona. Raiz de quem? Ou você põe um número que você quer. Por exemplo, raiz de 4 vai ser 2. Raiz de 4, 2. Ou raiz, aperta e põe ali a célula que você quer. Raiz do C8, que é o próprio número 8 aqui. Então, a raiz de C8, 2,828 e uns quebrados. Assim vai. Então, assim você trabalha com as funções matemáticas, só colocando igual. Então, aqui, eu quero saber quanto que é o A mais B e o B menos A. Então, aqui, A mais B igual. É um escrito que está ali, ele não é um número. Agora eu vou colocar aqui, um igual. Esse igual não vai aparecer. Esse igual é só para quê? Só para dizer que é uma função matemática. Eu quero fazer aqui, o A mais o B. Eu posso colocar dessa forma, A mais B. Beleza, fechei, deu 8. Igual a B menos A. B menos A. Beleza, tá aqui, deu 2. Tranquilo de fazer, de trabalhar. Só que eu poderia também usar alguma função, por exemplo, na soma. A gente viu ali que tem uma função soma. O que eu poderia fazer? Igual, para especificar, vou ali na função matemática, eu escrevo direto, quero fazer uma soma. Soma. A função que eu quero é soma, seleciono. Quem que eu vou somar? O A e o B.
Pronto, eu especifiquei que o A e o B, a soma dá 8. Então, se eu quero uma raiz, coloco igual. Estou dizendo para vocês que o A mais B é 8. Ai, me enganei, não era o B 5, o B era 7. Quanto que é 3 mais 7? 10. Eu preciso fazer tudo de novo? Não, a partir do momento que você faz uma mudança, por exemplo, eu vou trocar ali o 5 por um 7. Ó, ele já me altera o resultado de A mais B e B menos A. A mais B, ó, 3 mais 7, 10. B menos A, o B é 7. 7 menos 3, 4. Ah, se o A for 100, aqui, ó. Então, ó, A mais B, 100 mais 7, 107. 7 menos o 100, menos 93. Então, ele trabalha de uma forma bem automática. Aí eu tenho as funções estatísticas, as funções que eu consigo e quero trabalhar, aquilo que eu vou fazer, da forma que eu vou trabalhar como a gente viu em sala de aula. Vamos voltar aqui para os slides. Então, durante as aulas, nós vimos algumas funções bem importantes. Dentre elas está a média, a mediana e a moda. Então, a gente viu que a média, eu somo todos os termos e divido pelo número dos termos. A mediana, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em ordem e ver qual é o termo do meio. Se for ímpar, por exemplo, eu tenho 7 termos. Tenho 3 para a esquerda, 1 no meio e 3 para a direita. Então, o termo do meio, quando é ímpar, eu tenho um termo do meio. Quando é par, por exemplo, eu tenho 4 termos. O do meio é o segundo e o terceiro. Então, você tem que fazer a média entre os dois. Então, assim, e pôr em ordem, né? Primeiro decrescente, o número repete, tem que repetir. A mediana ele tem esse procedimento. Esse procedimento o Excel também faz para você de uma forma bem simplificada. E a moda é aquele termo que mais aparece. Então, a gente fez esse exercício na aula. Então, aqui, o que ele diz? Para 10 dias de trabalhos consecutivos, são apresentados os tempos para uma determinada pessoa, são essa mais ali, se arrumar ao acordar e sair para trabalhar. Então, determina o tempo médio. Então, o tempo médio é a média. Então, o que é o tempo médio? É somar os 10 dias, o tempo dos 10 dias, e dividir por 10. Então, no primeiro dia, levou 39 minutos para se arrumar, acordar e sair para trabalhar. Então, no segundo dia, 29, no terceiro, 43 minutos. Então, eu tenho que achar a média. Então, como que eu acho a média? Vamos trabalhar aqui, ó. Então, eu já coloquei os dados aqui para vocês. Tá? Então, eu tenho 3 questões que eu quero achar, que é o tempo médio, a mediana e a moda. Tá? Então, o tempo médio. Então, eu estou especificando tempo médio igual, pus uma célula, eu vou colocar agora o resultado. Então, eu vou trabalhar com uma função matemática. Como que eu vou fazer? Vou colocar um igual. Mas antes de fazer isso, também vou dar uma dica para vocês. Se você precisar só do valor da média ou da soma, você pode só selecionar esses dados. Ó, eu tenho 10 dias. Cada dia eu tenho tempo. Se você seleciona aqui, ó, selecionei os 10 dias. Aqui embaixo, ó, ele já me dá algumas informações. Quando eu seleciono a contagem, 10. O que significa 10? Eu selecionei 10 células. Ah, professor, selecionasse só 4. Ó, selecionei de 1 a 4. Já aparece aqui contagem 4. Então, esse contagem é o número de células que você selecionou. Então, eu contei 10 células, contagem. Ele me dá a soma já aqui, ó. A soma é 396, ó. Então, se você somar todos esses termos, já é 396. E a média? Soma esses termos e divide pelo número de termos. 396 divididos por 10, ó. A média dá 39,6. Então, aqui embaixo, quando você seleciona termos, ele já me dá, ó. Média, contagem, a soma. Tá? Mas eu quero aqui o tempo médio. Eu sei que já vai dar aqui, ó. A média está 39,6. O que eu faço? Vou ali igual. Posso ir ali em cima na parte de mais funções na parte de estatística, ou eu posso simplesmente chamar a função, escrever média, ó, M, acento E, já apareceu, ó, média, média geométrica, média harmônica, média interna, tem vários tipos de média. E ele escreve aqui do lado, ó, média, retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Então, são algumas informações que ele faz. A média geométrica retorna a média geométrica de uma matriz ou do intervalo de dados numéricos positivos. Então, ele te dá essas informações. Vamos tirar uma média. Então, apertei 2 vezes e aparece aqui, ó, média. Agora, tem que selecionar a média de quem? Eu quero do primeiro ao 10º dia. Vou fechar o parênteses aqui e dou um Enter. Então, quanto que é a média? 39,6. Esse tempo está em minuto. Posso até escrever aqui do lado para me facilitar. Então, eu sei que o tempo médio desses 10 dias para ele se arrumar, se vestir e sair é de 39,6 minutos. Claro que se fosse só uma média que eu quisesse, ó, era só selecionar e também já aparece aqui embaixo o valor, se eu quero só o valor. Mas aqui eu quero que apresentar. Ó. Então, posso até destacar, vou deixar bonitinho, posso aqui ó, na página inicial, vou mudar de cor, né? Foi uma cor feia, tinha um amarelo ali. Agora, a mediana. Então, lembre-se, qual era o procedimento para achar uma mediana?
O procedimento para a mediana, ele era simples. Você tem que colocar o quê? Em ordem e pegar o termo do meio. Então aqui eu teria 10 termos. O Excel ele faz isso direto. Então assim, eu não preciso colocar em ordem, não preciso fazer nada, só tem que fazer o quê? Igual a função. Coloquei med. Ó, med, cuidado que med não é média. A média, você tem que colocar aqui com acento, ó. Põe um acento, ó, aparece média, os tipos de média. Mas se eu colocar sem acento, ó, ME, aparece que tem função de ME, ó, membro, menor, mas eu quero uma média, ó. MED. Sem um acento, o que ele aparece? Não aparece nem a opção de média, aparece o med. O que é o med? Ó, retorna a mediana. O que é a mediana? O número central de determinado conjunto de números. Então você tem um conjunto de números, você quer saber o teu número central. Então aqui, ó, seleciona o med, que é a mediana. Então a mediana desses 10 números. Quem é a mediana aqui, ó? 39,5. Professor, mas eu não tenho 39,5 na tabela. Tenho 39. Por quê? Porque aqui o número é par. Você não tem um número do meio, você tem 2 números do meio. Você tem que achar. O Excel ele coloca em ordem. Ó. Eu posso selecionar aqui os dados que eu quero classificar. Eu quero classificar ó, do maior para o menor, do menor para o maior. Só que aqui ó, veja que ele tem uma flecha que está apontando aqui para baixo, essa flecha está na vertical. Então, se eu tento classificar aqui, ó, que eu quero fazer para achar a mediana do menor para o maior, ele não vai. Ó, ele localizou o próximo, seleção, tenta aqui classificar, ele não fez aquilo que eu queria. Tá, deixa eu ver só se ele alterou alguma coisa aqui. Ó. Então, o que acontece? Ó, então, veja como ele não fez nada, certo? Ele não mexeu. Ó, 35 está o último, 44 aqui. Por que ele não fez? Porque ele está na horizontal os dados, eles tinham que estar numa coluna. Tá? Então, quando a gente seleciona aqui os dados para classificar, ele está me dizendo aqui ó, que ele classifica aqui ó, nesse sentido, no sentido vertical. Então, aqui eu só coloquei os dados, de uma forma, mas aqui eles já estão em ordem, tá? Que eu já tinha testado. Deixa eu colocar do jeito que eles estão ali. Ó. Então, é 39, 29... 43, 52, 39, 44, 40, 31, 44 e 35. Então são os 10 termos. Ó. Vou selecionar aqui, ó, contagem me dá 10, a média 39,6. Então ele não está em ordem, 39, 29 e 43. O que eu vou fazer aqui? Eu vou classificar, eu vou colocar em ordem. Então, ó, vou classificar aqui, ó, do maior para o menor, do menor para o maior. Então, a gente tem que colocar em ordem crescente, ou seja, vai do menor até o maior. Coloquei aqui em ordem crescente, ó. Então, ele foi do 29 até o 52, ó. 29, 31, 35, ele colocou em ordem crescente. Então, veja, eu tenho 10 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Meu quinto termo está aqui, ó. Vou destacar aqui de azul. E o sexto termo também, ó. Porque ele não tem um número do meio, pelo fato dos números serem pares. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os dois termos do meio é 39 e 40. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a mediana, eu coloco em ordem, e nos dois termos do meio, por separado, eu faço uma média. Então, qual que é a média de 39 e 40? 39,5. Aqui, ó. 39,5. Então, essa aqui é a minha resposta da mediana. Moda. O que é moda? A moda é o termo que mais aparece. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório aqui. Eu tenho o seguinte conjunto de números. 1, 3, 5, 8, 2. Peguei aqui, ó, tenho aqui, ó, 5 números, tá? Selecionei, já aparece ali embaixo, a média desses números, a contagem ali. Eu quero saber a moda. Como que eu faço a moda aqui? Então, eu coloco igual, MO, de moda. Um que eu tenho que cuidar é que a gente chama de moda, mas o Excel ele chama de modo ao invés de moda. Mas onde é o modo, é a moda. Cuidado, então você sempre, professor, estou com dúvida na função, vê do lado, ó, esse mod. Será que esse mod não é de moda? Ó, mod faz o quê? Retorna o resto da divisão. Não tem nada a ver com o que eu quero. Ó. Modo. Modo retorna uma matriz vertical dos valores repetidos que ocorrem com maior frequência. Esse é o conceito de moda. Então, ele aqui chama de modo. Ele pode ser multi ou único. Multi quando você tem várias colunas, várias matrizes ou mais de uma moda também. Tá? Único quando você tem uma só. Então, aqui a gente só tem uma única. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou apertar o modo ó, desses 5 termos. E o que vai acontecer? Pensa comigo. Qual é o termo que mais aparece? Eu tenho 1, 3, 5, 8 e 2. Algum deles se repete? Não.
Então, a hora que eu vou pedir para achar moda, ele não vai achar. Por que ele não achou, professor? Porque não tem moda. Nenhum número repetiu. Então, qual é o número que aparece mais frequência? Nenhum. Esse termo ele é amodal. Então, como ele é amodal, você não consegue achar o valor da moda. Agora, se um deles repetisse, por exemplo, eu vou adicionar um termo aqui, vou colocar 5. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 3, 5, 8, 2 e 5. Quem aparece mais vezes? O 5. Então, o 5 está aparecendo aqui e o 5 está aparecendo aqui. A moda é 5. Claro, quando tem pouco número é fácil de dizer, né? De ver. Mas agora, quando eu tenho um monte de número, então o que você tem que fazer? Igual, coloca ali o modo, colocar único, porque só vai ter uma moda aqui no caso, né? E fechar o parênteses. Então, ó, o que ele me dá aqui, ó? Ele me deu que a moda é 5, tá? Ah, se eu colocasse aqui, ó, 2 de novo e colocasse um 2 anteriormente, ó. Então, nesse conjunto de dados, ó, o 2 está aparecendo 3 vezes agora, ó. Então, aqui, ó, o 2, ele está aparecendo 3 vezes. Então, a moda deixou de ser 5. A moda é o 2, ó, que está aparecendo 1, 2, 3. Então, qual é o procedimento para fazer? Do mesmo jeito. Igual modo, né? Desculpa. Modo único aqui, ó. Então, a moda agora vai ser o 2, ó. O termo que mais aparece, 2. Então, ele me fornece ali o cálculo da moda, o procedimento. Bem simples. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu só tenho que me atentar a um detalhe. Tá? Então, aqui, deixa eu tirar o preenchimento para ninguém se confundir. Moda. Eu quero achar a moda desses 10 termos que eu estou trabalhando no exercício. Os termos que apareceram nos dias. Então, eu vou aqui igual, modo. Posso colocar aqui, ó. Vou até colocar um multi para vocês verem aqui, ó. Peguei esses 10 termos. O que acontece? Ele me deu que a moda é o 39. 39 é a moda? Sim, 39 é a moda. Mas aqui eu tenho um grande problema. Qual é o grande problema? Vamos ver aqui, ó. 39 apareceu duas vezes. 29, nenhuma vez. Desculpa, só uma vez. 43, só uma vez também. 52, só uma vez também. 44, só uma vez também. Não, 44, ó, aparece duas. Então, o 44 está aqui, ó, uma vez e duas. O 40 só aparece uma vez, o 31 só aparece uma vez e o 35 também. Então, a moda quantas modas eu tenho aqui? Tenho duas, porque o 39 aparece duas vezes. O 44 também aparece duas vezes. Então, esse termo aqui é chamado de bimodal. Eu tenho um termo que aparece duas vezes. Então, isso dificulta, né, você colocar aqui e dizer que a moda é só o 39, porque a moda não é o 39, a moda é o 39 e o 44. Então, para você fazer esse procedimento, você tem que trabalhar da seguinte forma. Você vai ter que fazer um segredinho aqui. Você sabe que no caso que ele é bimodal. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ele tem que me dar duas modas, no caso. Ó. Então, ele vai me dar a moda 1 e a moda 2. Tem um esquema que você tem que fazer que eu vou ensinar para vocês quando ele for bimodal. Então, vamos tirar aqui, ó, sem preenchimento. Então, como ele é bimodal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar duas linhas na coluna, porque ele vai me dar duas respostas. Na primeira ele vai me dar a primeira moda e na segunda ele vai me dar a segunda moda. Então, no caso aqui, ó, o que eu faço? Seleciono as duas, escrevo igual modo. Tem que ser modo multi, porque agora não tem uma moda só. Eu estou trabalhando aqui, ó, com duas linhas. Então, aperta modo.multi. Seleciona aqui os dados. Opa, esqueci do detalhe. Eu esqueci agora do detalhe principal. Então, vou fazer de novo. Seleciona aqui os dois. Dá um igual. Modo.multi. Seleciona os dados. Se você der um Enter aqui, fechar e dar um Enter, ele vai me dar uma moda só do mesmo jeito. Então, aqui o segredo é você apertar o Ctrl e o Shift e o Enter. Apertar os três juntos. Então, aperta o Ctrl mais o Shift e dá o Enter junto. O que acontece? Ó, agora apareceu ali o que eu precisava. Ó, 39 e 44. Eu tenho duas modas. Ó, o 39 e também tenho o 44. Ah, professor, será que não tem três modas? O que você pode fazer aqui? Ó? Igual, selecionar três células. Vou colocar aqui moda de novo, só para vocês visualizarem. Então, estou calculando a moda. Igual, antes do igual, vou selecionar três células, vai que tenha três modas. Então, eu coloco igual, tá? Seleciono os dados que eu quero, fecho parênteses, aperto Ctrl, Shift e o Enter.
Tá? Então ele fez alguma correção ali, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Vou refazer aqui. Então eu peguei os 3 termos, coloco igual, modo multi, acho que eu esqueci de fazer isso. Modo multi, coloco aqui todos os termos, fecho parênteses, Ctrl Shift Enter. Ó, então a primeira moda é 39, a segunda moda é 44. Não existe uma terceira moda, então ele me dá um ND. Então vamos pensar aqui, ó, eu tenho meus dados aqui, ó, tá? Se eu colocar igual modo, vou apertar aqui, ó, modo multi. Selecionei todos os termos. Beleza, ele vai me dar que é o 39, que é moda sim, mas ele não é a única moda. Então a gente viu aqui que a moda é o 39 e o 44. Então o que eu tenho que fazer? Vamos retomar aqui, ó. Seleciono 2 células, coloco ali um igual, opa, peguei a primeira de baixo. Seleciono as 2 células, coloco um igual, modo, ponto multi, seleciono os dados e fecho ali, ó. Ctrl Shift Enter tudo junto. Então ele é bimodal, 39 e 44. Agora vamos colocar mais uma moda aqui, ó. Então eu sei que o 39 é moda, sei que o 44 é moda, eu vou pôr mais uma vez o 29. Beleza? Então agora quem que eu tenho como moda? O 29, que vai aparecer aqui 2 vezes. Deixa eu dar um destaque para vocês. O 29, o 39 que está aparecendo aqui 2 vezes e o 44 que está aqui 2 vezes, tá? Posso até classificar os dados, né? Para ficar mais bonitinha a visualização, tá? Classifica ali do menor para o maior, ó. Então ele classifica ali, ó, 29, 29, 39, 39, 44. Tenho 3 modas. Então eu não precisaria fazer esse manual, o Excel ele já entende, ele pega todos os termos e ele vê. Agora eu tenho 3 modas, o que eu vou fazer? Selecionar 3 células, igual, modo, ponto multi, seleciono todos os termos, fecho parênteses, Ctrl Shift Enter, pronto, 3 modas. Quais são elas? Ó, 29, 39 e o 44, que apareceu ali 2 vezes também. Professor, mas será que não tem uma quarta moda aí que eu não enxerguei? Vamos lá, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Selecionaria 1, 2, 3, 4 termos. Igual, modo, ponto multi. Seleciono os termos aqui, ó. Fecha parênteses. Ctrl Shift Enter, ó. Primeira moda 29, segunda moda 39, quarta moda 44. Desculpa, primeira 29, segunda 39, terceira 44. A quarta moda ele não existe, ele não achou. Então eu sei que não existe mais do que 3 modas. Então você pode utilizar esse procedimento quando você quiser achar uma situação que seja polimodal. Então, bem simples de trabalhar com Excel, bem simples de trabalhar com essa ferramenta e já damos continuidade trabalhando com outras funções.